Então, com todos vocês, Ruth Rocha. Acompanhada da Adriana Couto. Oi, tudo bem? E da tradução simultânea também em Libras, tá? Então, fica um momento especial para a gente curtir aqui com a Ruth, né? Momento com a autora. Ruth, todo o seu espaço. Falta a Adriana. Cadê a Adriana? Tô aqui, ó. Opa. Oba. Alô, tá? Tá funcionando? Tá funcionando, meu? Tá, o da Ruth, tá? Não tá. Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Que legal que é a gente poder inaugurar mais uma biblioteca na cidade, né? E uma biblioteca dessa aqui, olha, que a gente pode entrar, pegar os livros, sonhar um pouco, imaginar. E a gente está nessa inauguração com uma pessoa muito especial aqui, uma das maiores escritoras brasileiras. Vou encher de elogio agora, Ruth. Ah, eu vou gostar muito. Então, pronto, vou fazer isso. Uma das nossas maiores escritoras, que é reconhecida pela qualidade, né? Tanto pela crítica, mas principalmente pelo público. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já leram livros da Ruth Rocha, não? É por isso que vocês estão aqui, claro. E muita gente no mundo inteiro já leu Ruth Rocha. Vocês sabem que ela já vendeu mais de 12 milhões de exemplares de livro? É muita coisa. 12 milhões é muita coisa. E tem clássicos da literatura infantil que são da Ruth. Esse livro aqui, ó, o Marcelo Marmelo Martelo. Quem já leu? E eu estou vendo gente de todas as idades, tá? Beleza. Quem leu depois aqui do encontro pode ir ali, ó, tirar foto, virar o Marcelo na capa do livro. Vocês viram aqui, ó, que bacana? Ótimo. Só esse livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Também é bastante, né? Então, hoje a gente está aqui para conversar com a Ruth Rocha. Ela vai conversar com a gente sobre o processo criativo dela, sobre a infância dela. A gente vai abrir para perguntas. Eu começo fazendo as primeiras, mas o bate-papo é com todo mundo. Tudo certo? Eu já me apresentei, meu nome é Adriana Couto, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui. Ruth, que Oi. prazer. Prazer é meu. Eu estou também eu fico muito comovida, muito emocionada de ver mais uma biblioteca. E essa biblioteca é linda, é uma coisa diferente, é uma biblioteca aberta. Eu adorei a biblioteca. Você já trabalhou em biblioteca, né? Oi? Você já atuou em biblioteca, você já ajudou, Já trabalhei né? em biblioteca. Trabalhei quando era mocinha, trabalhei em biblioteca. Eu adoro livro, adoro biblioteca, adoro leitura. Eu sou uma leitora daquelas vorazes que lê tudo. As mães falam de crianças assim, que elas gostam de ler bula de remédio e lista telefônica. Vocês nem conhecem mais lista telefônica. Era uma lista que tinha grossa, assim, com todo o nome das pessoas que tinham telefone com telefone. Agora não existe mais, a gente procura no computador, né? Então, eu gostava de ler muito, sempre li muito e adoro bibliotecas. Que ótimo, que bom. Ô, Ruth, você estava falando que você já trabalhou em biblioteca e eu fiquei curiosa. Como bibliotecária, você tinha ali o papel de incentivar as crianças à leitura, é isso? Eu atendia na biblioteca, então eu atendia as crianças e indicava livros. E as crianças começaram a ficar em volta de mim de um jeito, que aí o diretor da escola me convidou para ser orientadora educacional. Eu já era formado em sociologia, e aí eu fui ser orientadora, fiz o curso de orientação e fui orientadora educacional muitos anos. Mas eu gostava muito de trabalhar na biblioteca.
Até hoje eu encontro pessoas que falam, você me indicou um livro, eu gostei muito, eu passei a ler, comecei a ler porque você me indicou. Então eu fico muito contente até hoje. Agora são adultos, são pessoas com filhos grandes que lembram de mim na biblioteca. Você começou a escrever histórias para criança depois de atuar numa revista, né? Que é a Recreio, que foi uma revista muito importante para... É verdade. Eu trabalhei na Recreio, fazia orientação pedagógica, e aí uma amiga minha, que era diretora da revista, me convidou para escrever. E eu falei para ela, não sei escrever. Eu não sei escrever para criança, nunca escrevi para criança. Você sabe sim, você conta umas histórias para sua filha, são ótimas, e você vai escrever. Mas a minha filha, ela queria histórias diferentes. Ela me pedia a história, ela olhava assim e falava, qual é a história dessa garrafa? Aí eu ficava assim, tinha que inventar, né? Aí inventava uma história da garrafa. Aí ela perguntava, como é a história do cinzeiro? E eu tinha que inventar. E acabei inventando uma opção de histórias para ela. Quando essa minha amiga me chateou muito para escrever, eu fui à casa dela, ela me botou uma máquina de escrever, falou, agora você vai escrever uma história. E eu escrevi, foi minha primeira história, chama Romeu e Julieta, a borboleta. Eu escrevi essa história, até hoje é uma história que faz muito sucesso, está em livro, primeiro saiu na revista, depois saiu em livro. Você falou assim que você contava as histórias para sua filha, né? E ela tinha... Inventava. Tinha que inventar as histórias para sua filha. Você acha que uma boa escritora, que consegue se comunicar com as crianças, é necessariamente uma escritora que vive cercada de crianças? Você precisa ter o contato com a criança para poder escrever para elas? Olha, eu tive muito contato com crianças. Não sei se todos os escritores são assim. Eu tive muito, porque eu tive irmãos menores que eu, contei muita história para eles. Depois eu tive sobrinhos, sobrinhas, antes de ter filha, eu contei muita história para minhas sobrinhas. Depois eu tive minha filha, contei muita história para minha filha. E continuei. Eu gosto muito de criança, adoro criança. Eu tenho maior afinidade com criança. Eu gosto de criança. Então, eu acho que isso fez parte do fato de eu escrever para criança. Porque eu não escrevo para adulto, não, só escrevo para criança. Eu gosto de escrever para criança. Por que você não gosta de escrever para adulto? Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu só sei escrever para criança. A gente fica sempre tentando encontrar, assim, qual que é o segredo, né? Por que a Ruth Rocha faz tanto sucesso? Por que as crianças gostam do que você escreve? Talvez pelo seu amor pelas crianças e talvez por essa vontade sua de... Eu acredito que seja porque eu gosto delas. Então, eu acho que quando escrevo, eu sinto como se eu estivesse dando uma piscada para elas, sabe? Assim, que elas vão me entender, que elas vão saber o que eu estou dizendo. E aí eu acho que elas gostam mesmo. O seu livro, esse clássico, que é o Marcelo, Marmelo, Martelo, como muita gente já leu, a gente fica curioso de saber como é que surgiu essa história desse menino atrevido, curioso. Eu gosto dele, ele parece um pouco até a Emília. Os seus personagens parecem a Emília às vezes, né? Pois é isso mesmo. A Emília foi a inspiração da minha vida. Eu adorei Monteiro Lobato, eu li todos os livros de Monteiro Lobato, e eu li para os meus irmãos pequenos, eu li para as minhas sobrinhas, eu li para minha filha, e eu leio até hoje. Se eu pegar um livro do Monteiro Lobato, eu começo a ler, não paro mais, porque eu adoro. Eu adoro aquela irreverência da Emília, aquela inteligência da Emília, aquele atrevimento da Emília. Eu adoro Lobato. Até hoje ainda gosto de ler Lobato. E o Marcelo, então, tem um pouco da Emília. Eu acredito que sim. Eu acho que o Lobato me despertou muito essa coisa do humor. Ele me despertou muito para coisas sociais. Ele me despertou muito para aquele ambiente de mulheres que ele criou, e que são umas mulheres geniais, né? Tem Dona Benta, que é uma sábia, tem a Narizinho, que desperta, tem a Emília, que é irreverente, e tem Tia Anastácia, que é um gênio.
Porque tia Anastácia criou as dois personagens importantes do sítio, que ela criou a Emília e ela criou o Visconde. E esses dois significam a sabedoria é o Visconde, e a irreverência, e a alegria, e o humor é a Emília. Então eu adoro esse personagem. Então conta pra gente como que você teve a ideia do Marcelo. Como é que surgiu? Eu não sei. Não? Ah, meu Não, é Deus. assim, a gente, para fazer uma história, você precisa ter uma história. O personagem surge da história. Então eu comecei a pensar, minha filha era muito perguntadeira, perguntava isso, o que é isso, como é que é isso, por que é isso, e eu então queria fazer uma história de uma criança perguntadeira. E aí comecei a imaginar, e esse nome Marcelo era um nome que estava na moda, e que eu tinha vários meninos que eu conhecia, que eu gostava, que chamavam Marcelo. Então eu naturalmente botei o nome de Marcelo. Eu estava procurando também, a gente quando escreve, procura as palavras, procura combinar palavras, procura tirar partido das palavras, e eu achei essa rima, que eu acho divertida, que é Marcelo, Marmelo, Martelo. Aí eu botei o nome de Marcelo. Que legal. Você falou do som das palavras, que você busca muito na sua literatura essa musicalidade, né? Eu busco, é verdade. Eu gosto muito de rima, eu gosto muito de brincar com as palavras. Eu gosto muito. Eu acho que pra gente que lê também é interessante também. Chama, parece que você se aproxima dessa nossa língua que é tão bonita, né? Pois é, pois é. E a gente está vendo, eu estou vendo nos jornais que os alunos no Brasil têm notas muito baixas de português. E o português é uma riqueza que a gente tem, uma língua é nossa. Essa língua é nossa, nós temos que cultivar, nós temos que ler bastante, temos que falar muito, temos que ouvir, porque é uma língua maravilhosa e é uma língua que nos pertence. Ela é nossa, nós temos que valorizar essa língua. E eu valorizo muito o português, adoro essa língua, é uma língua linda, né? E na hora de escrever, você tem uma preocupação do que a gente vai entender ou não, do que a criança vai entender ou não? Você tenta palavras mais fáceis? Olha, eu costumo me preocupar se as crianças vão entender o que eu estou escrevendo. Mas eu não fujo de palavras difíceis. Eu acho que é usando as palavras que a gente aprende. Então eu uso muita palavra difícil, mas eu sempre presto atenção se ela está num contexto compreensível. Então aí eu uso. Mas claro que eu me preocupo, porque eu estou escrevendo para crianças, quero que elas entendam, né? Né? Não dá para fugir. E você escreve para crianças e você escreve textos, livros que falam muito do cotidiano da criança, né? É verdade. Isso começou com um recreio, porque a pessoa que fazia recreio, que era a Sônia Robato, é uma escritora baiana, ela mora na Bahia. E ela morava em São Paulo e fez essa revista, que era uma revista muito bonitinha, muito interessante. E ela queria contos que fossem do cotidiano, que fossem bem brasileiros e que falassem de crianças. E eu comecei a escrever pensando nisso. Então, e continuei, porque é o meu jeito também. Então, eu falo muito no cotidiano. Que ótimo. Olha, eu tenho um monte de perguntas, mas eu estou olhando para vocês e tem gente que está com uma cara que quer fazer pergunta logo. Então a gente abre um pouquinho para perguntas agora, conversa mais um pouco. Vamos perguntar para a Ruth Rocha o que a gente quer saber dos livros dela, da vida dela, tudo certo? Tem alguém que já tem pergunta? Ah, eu sabia. Você estava olhando para mim, eu tinha certeza. Aonde surgiu o seu interesse em leitura? Surgiu na minha casa, porque eu ouvi muita história. Minha mãe contava história, meu pai contava histórias, e meu avô contava todas as histórias do mundo. E eu acho que isso me despertou. Quando eu aprendi a ler, eu não parei mais. Eu adorei ler. Eu acho que a leitura abre
abre o mundo para a gente. A gente compreende uma série de coisas. A gente fica com vontade de conhecer muitos lugares. Eu acho que a leitura é uma alegria tão grande que eu naturalmente me atirei na leitura. O primeiro livro que eu li é uma coisa muito curiosa. Agora ficou melhor, não ficou? O primeiro livro que eu li chamava-se O Garimpeiro do Rio das Garças. Esse livro está sumido. Ninguém sabe desse livro. E esse livro era do Monteiro Lobato. Um dia, vendo uma exposição sobre Monteiro Lobato, eu descobri esse livro que tinha sido meu primeiro livro, o primeiro que eu li. Então, eu já gostava do Monteiro Lobato antes de gostar do Monteiro Lobato. Vendo que quando você faz um livro, você cativa as crianças a lerem, a se interessarem pela leitura, você ainda pensa em escrever? Claro, claro. Eu tenho que escrever, a minha missão na vida. Eu vou escrever até morrer. Atualmente, eu ando escrevendo livros didáticos. Eu tenho 2 séries de livros didáticos e estou escrevendo um. Então, eu não tenho escrito ficção. Mas quando eu estou com a ideia do livro bem na cabeça, já sei o que eu quero escrever, aí eu escrevo depressa, escrevo muito. E escrevo rápido. Eu penso muito antes, depois eu escrevo bastante. Oi, bom dia. Bom dia. Parabéns pela sua obra, muito obrigado. Eu que agradeço. A minha pergunta é a seguinte, eu estou vendo aqui, e é isso muito constante, mais menina que menino. Quando você escreve, você pensa em escrever para gênero, masculino ou feminino, ou indiferente? Queria que você comentasse um pouco a leitura entre meninos e meninas, essa diferença. É interessante porque eu acho que meus livros, tanto faz o personagem ser feminino como masculino, que atrai muito tanto meninos como meninas. Agora, eu tenho a impressão que meninos não gostam muito de ler história de meninas. Não é muito espontâneo. Agora, depois que lê meia dúzia de histórias, aí começa a ver que não faz diferença. Mas eu não faço... o meu personagem depende da minha história. Quando eu bolo uma história, aquela história que serve para aquele personagem, menino ou menina. E aí eu escrevo para menino ou para menina. Não faço essa diferença. E a idade, Ruth? Você pensa na idade? A história define a idade. Também. Quando eu tenho uma história, eu logo vejo se aquilo é para criança pequena ou se é para criança maior. Entendi. Tem mais uma criança que quer fazer pergunta. 2 ali, ele vai levar o microfone. Falem o nome de vocês, tá? Se apresentem para a gente. Onde é que está a criança que eu não estou vendo? Já vi. Meu nome é André. 7. Você gosta muito de fazer livro mais de rima ou coisas engraçadas ou aventura, assim? Eu gosto de tudo. Depende da história. Quando a história se forma na cabeça, parece que ela determina se vai ser engraçada, se vai ser uma coisa mais séria, se ela vai ser uma história mais para uma criança pequena, para um menino maior, sabe? É a história que determina tudo. Obrigada. Nada. Oi, tudo bom? Meu nome Tudo é Karen, bom. eu tenho 16 anos e eu queria saber qual a sua opinião sobre o fato de transformarem livros clássicos em quadrinhos ou em formas acessíveis para as crianças, enfim, não sei se... Olha, eu balanço muito na minha ideia, sabe? Eu acho que o livro clássico escrito é aquele. Ele é assim, ele não é em quadrinhos, ele é aquele. Mas uma história adaptada em quadrinhos, bem adaptada, pode ser um novo livro.
É um novo livro com uma nova linguagem, porque o Mas um quadrinho substituto. também é uma linguagem diferente. Então, eu acho que é viável, mas isso não faz que a pessoa conheça aquele autor. Aquele autor ele conhece no livro original. Obrigada. O que você acha, da literatura moderna e a diferença entre a sua literatura? A moderna e a minha? A minha é moderna. A minha literatura é muito moderna. Quando me perguntam se as crianças mudaram de interesses, eu respondo dizendo que eu escrevi o Marcelo em 1969 e que é o livro que mais vende. É meu livro que mais vende. Então, minha literatura ainda agrada as crianças de hoje. Eu acho a literatura alguma coisa que está se fazendo, que é nova, que é tipo Harry Potter, tipo essas séries que tem agora, é interessante. É muito interessante. Mas eu acho que é outra coisa. É outro tipo de livro. E a gente deve ler todos os tipos de livros. Tudo que a gente gostar de ler, tudo que a gente tiver interesse, deve ler. Não é obrigado a ler só livro meu, ou ler só livro do Monteiro Lobato, ou ler só quadrinhos, ou ler só aventura. Qualquer tipo de livro que a gente goste, esse é que a gente deve ler. Bom dia, Ruth. Bom dia, Adriana. Meu nome é Gustavo e, por coincidência, também sou da terra de Monteiro Lobato, em Taubaté. Ah, é? E só influência por Monteiro Lobato, a gente vê que nas obras dele, não só crianças gostam, mas também adultos se encantam pela obra. Você acha que algum livro seu abrange todas as idades também? Eu acho que os grandes sucessos que eu tenho é porque eu agrado as crianças, mas eu agrado os pais e eu agrado os professores. E eu acho que isso que me faz sucesso. Sabe, eu acho que alguns livros meus, eu até estou preparando uma antologia de histórias minhas, que são mais, que o adulto pode gostar. Eu tenho umas histórias engraçadas, mas que interessam o adulto, eu acho. Legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre as suas personagens. O Maurício de Souza, por exemplo, a Mônica dele é inspirada, totalmente inspirada na filha dele, né? Você tem alguma personagem que é inspirada em uma pessoa que existe? O Marcelo existiu? Ou Não. Sempre os meus personagens vêm das minhas histórias. Eu bolo uma história, eu quero fazer uma história assim, contando isso, contando aquilo. Aí, como é que é? Quem vai fazer isso? Aí eu delineio um personagem, invento um personagem. É uma boa receita que você está dando para a gente inventar as nossas próprias histórias também, verdade. não é bom? É verdade. Eu acho que sim. Você falou sobre os adultos que gostam das suas histórias. Eu li as histórias da Ruth Rocha quando eu era menor, e eu leio agora para os meus sobrinhos, vou ler para o meu filho. E mesmo quando as crianças não sabem ler, os pais podendo ali contar, é um incentivo à leitura? Mas é claro, é claro. Na verdade, incentivo à leitura é o seguinte, é falar com a criança quando ela está pequenininha, no berço, cantar. Tem que expor a criança a nossa língua, expor a criança a ouvir nosso som. A criança, você tem que prestar atenção se a criança está ouvindo bem, porque para ler, você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa escrever. Tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. É o fenômeno do letreiramento. Então, eu acho que a coisa melhor que tem é mãe que conversa com a criança, que não precisa falar nada, criança de berço, uma criança, por exemplo, de 2 meses, a gente não vai recitar a poesia de Olavo Bilac, mas você pode cantar para ela. Claro. Ela ouve isso e faz muito bem. E a vida inteira, contar, conversar, perguntar e ouvir. As pessoas, os adultos, têm que ouvir as crianças. Tem que prestar atenção no que elas falam, porque é muito importante.
Criança fala coisas muito inteligentes. Então, precisa prestar atenção. As crianças dos seus livros falam coisas muito inteligentes. Ô, Ruth, você teve um avô contador de histórias, né? Um contador de histórias maravilhoso. Ele sabia todas as histórias do mundo, acho. Depois de adulta que eu descobri quase que histórias eram essas. Eram histórias de Grimm, de Perrault, de Andersen, eram histórias das Mil e Uma Noites, eram histórias folclóricas. Ele conhecia todas as histórias folclóricas. Então, ele era uma fonte inesgotável de diversão. Quando ele chegava na minha casa, era uma festa, porque ele contava as histórias mais extraordinárias. E isso acho que me influenciou muito. Olha, eu gosto de contação. Vocês gostam de contação de histórias? E quem tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais outra pessoa. Alguém mais? Não? Então vou passar para você de novo. E aí você aproveita e fala quem? Tá bom. Ela e depois você, tá? Oi, Ruth. Oi. Eu também cresci vendo as suas histórias, lendo, ouvindo. E comecei também com o Marcelo Martelo. Você falou que a sua história, né? Que o mais importante é a história, né? Os personagens eles surgem da história. Mas como surge essa história? Alguma coisa que você viu, uma mensagem que você quer passar? Como é esse surgimento da história? Olha, surge de toda forma. Eu leio um livro, por exemplo, já me aconteceu, eu queria escrever uma história de Natal, e eu saí e comprei um livro lindo, que era um livro, não sei se era nórdico, não sei se era sueco, dinamarquês. É um livro lindo, cheio de fadas, de florestas, de não sei o quê. Quando eu acabei de ler o livro, falei, o que eu quero escrever não é nada disso, é o contrário. Porque eu queria uma história alegre de Natal, divertida, não queria nada daquilo. Eu li um livro uma vez, que era, eu não me lembro o nome, não sei o que, da Cinderela. Era um livro que falava da libertação feminina, dos sonhos femininos e tal, e eu escrevi o Procurando Firme, que é uma história de uma princesa que sai pelo mundo procurando firme. E é da maneira mais variada, é um filme que a gente vê. Eu também tiro muita ideia de conversa. Eu, quando converso com as pessoas, muitas pessoas me dão ideias sem saber, conversando e trocando ideias e lendo, né? Lendo, a gente aprende tudo nos livros, né? A gente desperta, eu adoro ler. Eu acho que é a minha maior inspiração. Então, resumindo, tem que viver. E ela? Meu nome é Bianca e eu gostaria de saber o que a senhora acha dos livros estarem virando filme. E se a senhora gostaria que o Marcelo Martelo virasse filme. Olha, eu não gosto muito, não. Não, dos meus livros. Eu acho que é difícil uma adaptação que eu goste. Mas vai agora, no ano que vem, vai estrear o Reizinho Mandão no teatro. E no outro ano vai estrear Dois Idiotas Sentados, cada qual no seu barril. E no outro ano vai estrear Romeu e Julieta. Então, eles estão fazendo umas adaptações que eu estou gostando. Já houve uma adaptação para teatro do Marcelo, há uns anos atrás. Então, quando eu leio a adaptação e gosto, aí eu gosto. Mas quando eu leio a adaptação e não gosto, aí eu não quero. Filme, não. Me fizeram proposta de vários livros, mas Marcelo, não. Bom dia. Bom dia. Bom, quando a senhora começou a fazer os livros, a sua expectativa era agradar o público infantil, certo? Certo. E a senhora pode perceber que não só o público infantil, mas como o público adulto também está aqui, né? É verdade. E qual foi a sua reação a perceber isso? Bom,
A gente, quando recebe uma volta daquilo que a gente faz, seja criança, seja adulto, seja quem for, é uma coisa muito gratificante, porque você sente que fez um vínculo com aquela pessoa, você se ligou com ela em algum momento. Então, isso é uma coisa para a gente, é o que encanta a gente, é o contato com o público e, principalmente, quando você começa a ver que o público se alarga. Quer dizer, que não é só aquele público-alvo, mas o público adulto também se interessa. Então, é uma coisa riquíssima, é uma coisa que é a razão da vida da gente. Ruth, bom dia. Bom dia. Na verdade, não é pergunta, é um agradecimento imenso que eu tenho para fazer a você. Eu estou há 32 anos na educação, trabalhando com crianças, e quando eu comecei, eu quis encontrar um caminho possível para formar leitor que realmente amasse, cheirasse o livro e mergulhasse nele. E eu encontrei isso em você. E esses 30 anos, acho que eu posso dizer até que milhares de crianças pelas quais eu tive o privilégio de conviver, você estava comigo. E formou comigo muitos leitores e muitos escritores, crianças que hoje, já adultos, escrevem e chegaram a me dizer em alguns momentos, eu posso escrever no estilo Ruth? Posso escrever a la Ruth? E eu falava, puxa, eu acho que isso é um momento em que você fala, consegui. Então, muito obrigada, porque você foi minha parceira em todos esses anos de educação, que eu ainda estou e você ainda está comigo. Eu só tenho que te agradecer. Um enorme beijo. Eu que agradeço para você. Uma delícia, obrigada. Ruth, eu não consegui ler os seus mais de 130 livros, mas eu não lembro dos... São 200. Ih, tá vendo? Eu já estou até desatualizada. Eu tenho muito didático, né? Eu tenho dicionário, eu tenho muita coisa didática, paradidática. 200? Caramba. 200. Mas eu não lembro de algum com final triste. Não. Só tem final feliz? Eu paro antes. Eu acho que criança tem que ter esperança. Se a criança não tiver esperança, não pode viver. Criança tem que ter esperança na vida. Então, eu não faço nada que acabe mal mesmo, porque eu acho que a gente não tira a esperança de uma criança. Então, eu sempre dou um jeito de dar uma solução. Você escreve para uma criança inteligente, né? Todas são. Criança é tudo. Criança é a coisa melhor do mundo. Será que tem livros que a criança entende melhor do que o adulto? Você acha? Alguns livros seus? Goza mais, né? Goza mais a graça. Eu acho que criança, tanto quanto adulto, eu acho que as crianças gostam também. Também criança não gosta de tudo, né? Criança gosta de uns, não gosta dos outros, tem todo direito de gostar de umas coisas e não gostar de outras. Não é? Falando em gostar, você tem livro predileto seu? Meu de leitura ou meu que você escreveu? Eu gosto de todos. Não, o que eu não gostei, eu não publiquei, né? Joguei muito livro fora. Sim. Muita história que começou bem, mas depois... E não tem fim, não tem jeito de fechar. É muita história. Eu tenho um monte na gaveta também, ainda esperando que um dia eu complete. Quem tem mais perguntas? Opa, ali atrás, ó. Oi, Ruth, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui. Como disse a professora, acho que a autora é um pouco onipresente, né? Você está com a gente aqui no acervo, está no acervo da Biblioteca São Paulo e num monte de lugar. Quando a senhora esteve na Biblioteca São Paulo, a senhora contou uma história, se eu não estou enganada, que uma amiga sua te trancou, te levou num lugar para você ser escritora. Eu estou querendo fazer um pouco disso com uma amiga minha que está aqui, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, que eu quero ver se eu consigo também esse intento. É o seguinte, essa minha amiga Sônia Robato, que eu falei, ela era diretora da revista.
e ela me convidou para ser orientadora pedagógica. E eu fazia aquelas tirinhas da revista, tinha umas tirinhas com as brincadeiras, eu que fazia. E ela começou a me chatear para eu escrever uma história. Escreve uma história, eu não sei escrever isso para criança, eu nunca escrevi. Não, você sabe, não sei, não sabe. Aí um dia eu fui à casa dela, nós tínhamos chácara pegado assim, uma do lado da rua, outra do outro lado. E eu fui para a casa dela nadar. E fui de maiô, de saída de praia, essas coisas. Fui para a casa dela para nadar. Quando eu cheguei lá, ela falou, não senhora, você vai escrever uma história. Você senta aqui, botou a máquina de escrever, um monte de papel e me trancou. E eu fiquei trancado. Eu podia fugir, sabe? Porque a casa era térrea e tinha janela. Mas eu aí sentei e escrevi. Minha primeira história, Romeu e Julieta. Ruth, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por esse lindo momento. Nós temos aqui crianças, mas temos também pais. Qual seria o seu conselho para que esses pais incentivassem a leitura para os seus filhos? Olha, eu tenho algumas coisas, eu falei já algumas coisas. Eu acho que os pais têm que conversar muito com criança, têm que falar muito, têm que ouvir muito e têm que estimular a criança a falar, porque isso é importante na hora de aprender a ler. Eu acho que, evidentemente, os pais têm que cuidar da saúde dos seus filhos, têm que cuidar que elas não tenham problema de audição, que elas não tenham problema de visão. Isso é tudo muito importante. Os pais têm que cuidar de um certo sossego dentro de casa, porque a leitura exige um certo sossego. A vida moderna está muito barulhenta, está muito, não é? A gente liga uma televisão, é uma gritaria. Então, ficar com televisão ligada o dia inteiro não leva ninguém a ler. Depois disso, precisa verificar se a criança está bem alfabetizada. Gente que não está bem alfabetizada não lê bem. Quem não lê bem não gosta de ler. Depois, os pais podem dar o exemplo. Quer dizer, valorizar os livros, valorizar a sabedoria, o conhecimento, valorizar os professores, valorizar a escola, valorizar. Os pais podem também dar o exemplo lendo, né? Gostando de livros. Os pais podem ajudar lendo para as crianças. Ler para as crianças é uma coisa ótima. Ler livro para a criança. Contar história é ótimo. Ler livros para a criança, porque às vezes a criança tem um pouco de preguiça. Então, o pai ler também é bom. Minha mãe lia para nós. Lia muito para nós. E depois, ter livros. Ter livros em casa. Ir com a criança na livraria, deixar ela escolher os livros que ela quer. Ter uma pequena estante. Não é? Dar de presente, considerar o livro um presente. Isso tudo valoriza a leitura, isso tudo predispõe para a pessoa ler mais, gostar de ler. Ótimo, que bom. Ruth, você falou que tem muitas histórias na gaveta, né? E esperando o quê? Esperando inspiração. Porque as histórias que a gente são histórias que a gente não sabe como continuar. Eu tenho algumas histórias assim, mas eu não estou inspirada para continuar. Não veio, não veio. Então lá. Você navega muito pela internet? Nada. Nada? Não gosto de internet. Não gosta? Não te inspira? Eu uso um pouco pesquisa. Eu uso um pouco o Google. Mas eu não gosto de telefone celular, eu gosto de televisão, isso é do meu tempo. Eu gosto muito. Eu não ouço muito também, mas gosto. E não gosto de internet, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp. Não tenho nada. Não tenho nada. E você acha que a gente que tem celular na mão, todo mundo aí está com o celularzinho, tal, a gente pesquisa, tira foto, você acha que isso
atrapalha futuros não. leitores? Você acha Não. que compete com o Não, livro? Não sei se compete. Se competir, paciência, né? Mas eu acho que as pessoas têm que se modernizar e têm que gostar das coisas modernas. Eu não tenho nada contra. Eu acho que é natural nessa época. Esses meios tecnológicos, essas coisas todas, são extraordinárias, né? São coisas incríveis. Parece que a gente está sonhando. Parece filme de science fiction. Mas eu acho que as pessoas devem ir atrás e têm que se alfabetizar nessa língua. Mas eu, pessoalmente, não gosto. Tudo bem, tem mais alguém com perguntas? Oba! Peraí. Opa! Quem é essa pessoa que está aí? Oi, dona Ruth. Oi! Ai, tô nervoso. O meu nome é Quincas. Eu posso recitar um poema? Pode, pode. Ai, a senhora me autoriza? É bonito? É lindo. Ah, então pode. Ai, que nervoso. Eu vou ali, posso ir ali? Aí todo mundo vê. Oi, eu estava amando a senhora sentada ali. São duas crianças lindas, mas muito diferentes. Uma anda descabelada e a outra cheia de pentes. Uma é desdentada e a outra cheia de dentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lente. Uma gosta de gelado e a outra só gosta de quentes. Uma tem cabelos longos e a outra corta eles bem rentes. Não queiram que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Adorei. Eu amei fazer isso. Adorei, Quincas. Muito agradecido. Eu fiquei emocionado. Muito bonitinho. Vou pra lá. Não é lindo isso? Vocês reconheceram que é da Ruth, né? Alguém mais com perguntas? Olha, um monte de gente. Cris. O Cris trabalha com crianças, trabalhou na TV Cultura, no Quintal da Cultura. Que felicidade que você está aqui vendo a Ruth Rocha, viu? Muito bem. Bom dia. Bom dia. Já sei que você é o Cris. Com esse currículo incrível que a Didi fez de mim, primeiro uma emoção muito estar aqui, ouvindo você falar. Eu trabalho com crianças, como ela disse, depois de 10 anos contando histórias, agora estou me metendo a escrever e a compor canções, histórias cantadas. Então eu queria ouvir duas coisas de você. A primeira é, o que você lia na sua infância, ou, se você quiser falar, qual foi a leitura que te despertou a querer escrever, assim? E a segunda é, o que você pode dizer para crianças e adultos, ou como dizem lá em Portugal, miúdos e graúdos, que gostariam, que querem começar a escrever mesmo, que querem começar a escrever uma história, um livro para criança, para adulto, uma canção. O que você pode dizer, compartilhar com a gente? A primeira pergunta, o que foi? A pergunta, o que você lia na infância, o que os seus lia. pais liam para você na infância, que te despertou a querer escrever também? Eu não sei se foi isso que me despertou. Eu sei que eu lia, ouvia. Bom, primeiro meu avô que contava histórias de todo tipo. Ele contava, não é? Eu não lia, mas eu acho que me formou muito. A narrativa, não é? O jeito de narrar. Eu acho que ele contava muito bem. Depois eu comecei a ler, quando eu aprendi a ler. E li Monteiro Lobato inteiro. Lobato foi meu companheiro de infância constante. Eu li toda a obra do Lobato. E li também, mais tarde, a obra de adultos dele. Li muita coisa dele. Eu lia livros de criança comuns, Juque Chico. Eu li Juque Chico. Eu li... Tinha um livro do Menor Delpíquia,
que era um livro muito interessante, que eram 2 meninos que eles iam para o reino das águas, para o reino dos céus, sei lá. Não me lembro direito do livro, mas eu lembro que eu gostava muito. João Peralta e Pé de Moleque chamava. Eu lia revista em quadrinhos e eu adorava quadrinhos. No meu tempo era proibido ler quadrinhos, os pais não deixavam, queimavam os quadrinhos das crianças, porque a criança que lesse quadrinho nunca ia ler bem. E na minha casa era entreposto de quadrinhos. Eu tinha conta no jornaleiro para comprar o que eu quisesse. Eu comprava de montão. Meus colegas de escola que moravam perto vinham todos ler quadrinhos na minha casa. Uma vez meu avô, um avô que eu tinha, que era implicante, não meu avô contador de histórias, que esse era um doce. O outro era implicante, falou para minha mãe, a Ruth está lá no portão com os meninos. Ele achava aquilo um escândalo. E minha mãe sabia o que era colega de escola. Não, é colega de escola. Minha mãe e meu pai não tinham essas coisas. E porque eles iam lá para ler quadrinhos. Ele achava que era namoro. Eu tinha o quê? 7, 8 anos. Imagina. Então, e a outra pergunta era? Era o que você pode dizer para quem, adultos para quem ou crianças, quiser escrever. Olha, tem um conselho, é o único que eu sei dar. É um conselho muito importante. Leia. Leia mais. Leia melhor. Leia tudo. Leia, leia, leia. Só lendo a gente aprende a escrever. A leitura que dá toda a técnica de escrever. Cria o seu estilo. Você não fica escrevendo como aluno de escola. Você fica escrevendo como escritor. Esse é meu conselho. Obrigado. Meu nome é Rafael, tenho 8 anos e eu queria saber se você se inspirou a contar histórias com o seu avô. Na história? Não, você se inspirou a escrever histórias com o seu avô contando história? Olha, meu avô contava histórias que existiam, né? Como as histórias de Grimm, Gata Borralheira, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, essas histórias que existem. E eu passei a inventar histórias. Mas eu acredito que aquelas histórias todas que ele me contou foram se misturando e foi através das histórias que ele contou e das histórias que eu li, principalmente, que eu formei meu estilo. Pronto. Tem mais alguém que quer fazer pergunta para a Ruth Rocha? Não? Vão pensando aí, que eu tenho um monte. Não, eu estou aqui, eu já estou com o meu livrinho aqui, ó, para ela autografar. Vocês já têm? Todo mundo já leu esse aqui, né? Ruth, você se sente responsável e acha que a sua literatura pode formar leitores? Na hora que você está escrevendo, você tem esse senso de responsabilidade? Na hora que eu estou escrevendo, não. Na hora que eu estou escrevendo, escrever é uma coisa que ocupa a gente. Eu não penso em mais nada, mas eu sei perfeitamente a responsabilidade que eu tenho. Eu sei que é muito importante atingir tantas crianças como eu atinjo. Eu sei que é uma responsabilidade. Agora, eu acho que eu dou para eles o que eu tenho de melhor, o que eu sei fazer melhor e o que eu acho que eu faço bem. Então, eu me sinto confortável, mas eu sei da minha responsabilidade. A sua preocupação é educar, é contar história, é ser divertida? Olha, o escritor escreve histórias. O escritor não busca educar. Agora, o escritor escreve aquilo que ele é, aquilo que ele sabe, aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita. Então, aquilo que a gente sai na história. E eu sou um pouco educadora, fui educadora há muitos anos. Então, eu sei que eu tenho um traço, assim, meio formativo, digamos. Mas as minhas histórias são histórias que sempre abrem caminho, eu acho que não fecham. Eu acho que minhas histórias abrem os caminhos. Eu acho que a boa história
deixa no fim uma questão aberta para que as pessoas pensem. Então, eu acho que quando eu escrevo uma história, eu não penso em educar nunca. Eu penso em contar aquilo que eu sinto. Bom, você está escrevendo, começou a editar desde o início, desde a década de 70, né? 69. Desde 69. Desde 69. Então você pegou a época da ditadura ali. Peguei. Muito! E você escreveu muitos livros nesse período da ditadura militar no Brasil. Alguns deles, como o Reizinho Mandão, né, as pessoas fazem ali a gente entende como uma leitura sua, uma crítica sua àquele período. Você tinha essa intenção de mostrar para as crianças esse... Eu tinha, e na verdade, eu tinha isso em mim. Eu precisava botar para fora. Eu precisava dizer aquilo. Então eu escrevi, vou contar até uma história engraçada para vocês. Eu uma vez fui numa escola e uma criança falou do Reizinho Mandão, acho que era o Reizinho Mandão, ou era o rei que não sabia de nada. Ele falou, esse rei aí é o presidente da República, não é? Eu falei, pode ser, né? Pode ser um irmão Mandão, pode ser um pai Mandão, um professor Mandão. Mas esse é o presidente da República. Eu falei, esse é o presidente da República. Ele falou, você não tem medo da polícia? Eu falei, tenho muito, mas tenho que escrever. E você tem outros livros seus desta época que também tem esse espírito? Eu tenho uma quadra de reis. Eu tenho o Reizinho Mandão, o rei que não sabia de nada, o que os olhos não veem, e sapo vira rei, vira sapo. Todos eles são sobre autoritarismo, sobre censura, sobre aquelas coisas que os militares faziam com a gente. Pois é, que hoje a gente tem essa liberdade de expressão e vocês já nasceram com essa possibilidade que não conseguem nem imaginar como é que era, né, Ruth? Não precisam ter medo da polícia. Pois é. Quer dizer, um pouquinho só, né? Mais ou menos. Esses assuntos que você falou assim, eu precisava falar. Tem algum assunto hoje que você diz assim, eu preciso falar, eu quero escrever? Eu tenho algumas coisas, mas às vezes não se presta para falar para criança. Eu tenho muita coisa que eu queria falar, mas eu acho que não se presta para escrever para criança. Por exemplo, é difícil escrever sobre corrupção para criança. Corrupção, Porque seria. corrupção não é do mundo infantil. A criança não está preocupada com isso, não sente isso. Não é uma coisa que sinta. Por exemplo, o Reizinho mandava calar a boca, isso criança sabe o que é. É verdade. Mandou calar a boca. A criança vive mandando a criança calar a boca. Ele sabe muito bem o que é. Então eu posso escrever sobre isso. Mas corrupção, roubalheira, eu acho que não são assuntos para criança. Agora, você pode criar histórias que questionem, que reflitam sobre ética, por exemplo. Isso é um viés, por exemplo. Está na gaveta. Né? Está na minha gaveta. Eu queria muito escrever uma história sobre ética para jovens. E eu já comecei uma, que é uma briga já de jovens sobre um trabalho de escola que eles têm que fazer e que um foi viajar, o outro não fez, o outro fez errado. E o quarto ficou com o trabalho todo para ele. Vocês conhecem muito bem isso, porque isso acontece em todos os trabalhos de grupo. Eu comecei essa história, mas aí também não foi para frente. As crianças já te deram ideia em encontros como esses, assim, de história? Ideias pode ter, mas não é no que eles pensam que é ideia para escrever história. É nas coisas que as crianças são, que as crianças falam. Os jovens, principalmente, falam, formam a gente, formam. Claro. Eu vou abrir mais uma vez para perguntas. Alguém tem? Cadê? O Gustavo. Isso.
Você tem escrevendo há mais ou menos uns 40 anos. E há alguma mudança no tipo de criança, nas gerações que surgiram? Você escreve diferente por isso? Olha, eu acho que na humanidade o homem não tem tido mutação há muitos milhões de anos, muitas milhares de anos. O homem ainda continua mutucudo, lutando pelas causas erradas, fazendo opção de bobagem. As crianças não mudaram. O que mudou foi o mundo. O mundo mudou muito, mas as crianças são as mesmas. Tanto que o meu livro mais vendido é o Marcelo, que eu escrevi em 1969. Obrigado. Olha, gente, passa rápido, mas já deu aqui 1 hora já de conversa. E eu queria saber se mais alguém quer fazer pergunta, porque a gente, infelizmente, vai ter que encerrar já esse papo aqui com a Ruth Rocha. Então, vocês aproveitarem a oportunidade para fazer a última pergunta aqui para ela. Alguém aí, Cris? Pronto, porque a gente vai ter que terminar. É como história, né? Abriu a porta, a gente vai contando uma história que puxa a outra, que puxa a outra. Não, eu estava pensando aqui, eu vi você falar da experiência das suas histórias com o teatro, das suas histórias com o cinema, com outras adaptações. E aí eu lembrei de um trabalho que eu gosto muito, que é o daquele CD com palavra cantada, com a palavra cantada, lindo, com histórias, né? Eu gosto que você muito conta também. e com o olhar dos dois, né, da palavra cantada sobre as suas histórias, criando canções. Eu queria saber como é que foi essa experiência ver suas histórias traduzidas, vamos dizer assim, para a linguagem musical e mais especificamente com esse trabalho com a palavra cantada. Bom, foi um trabalho maravilhoso, porque eles são maravilhosos, né? Eles são ótimos e eles estavam até meio no começo de carreira, agora eles fazem grande sucesso. Naquele tempo eles estavam começando e já eram ótimos e foi muito fácil trabalhar com eles, foi muito gratificante, gostei muito de fazer aquilo. E foi fácil, a gente fez, deu tudo certo. Ruth Rocha, que prazer. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a vocês, foi uma alegria. Que ótimo. Bom, como eu sei que tem leitores da Ruth Rocha, eu queria fazer uma brincadeira aqui, até para a gente homenagear a Ruth. Eu vou passar o microfone aí para vocês, já que vocês já leram alguns livros, eu queria que vocês falassem por que vocês gostaram dos livros e por que vocês gostaram dos personagens. Não. Vamos ver? Não. Vou para 1 ou 2. Não cobra. Não cobra. Eles podem falar, li tal livro. Então tá bom. Mas se ela falou, você acha que eu vou fazer diferente? Não, cobrar que faça lição, não. Não? Com essa missão? Porque eles gostaram, Ruth. Não, se quiser falar, fala. Se não quiser, não. Eu fiz um trabalho com os alunos há muito tempo atrás, um livro quadradinho, em que Ruth Rocha fez os direitos humanos traduzido para a linguagem das crianças. E a gente fez um trabalho na escola muito legal em cima daquele livro. Eu tenho aquele livro até hoje, a ortografia já mudou, está com aquela acentuação antiga. E hoje eu estou saindo daqui de alma lavada, porque tudo aquilo que ela aconselhou para os pais, eu tenho aqui a minha filha. Eu tinha um livro de banheiro, eu punha ela na banheira e ficava lá com os livros no umbigo, até caiu o umbigo. Então, já com meses. E hoje ela é uma leitora voraz, só uma coisa que eu não consegui dela, que ela passe os livros para frente, porque ela pode dar tudo que ela tem, mas os livros, jamais. Mas, e tem um monte bem, de Ruth Rocha lá em casa. Agora, esse dos direitos das crianças, que agora já tem a edição nova, eu tenho o original, aquele primeirão. Que bom. Então tá. Fala que livro que você leu da Ruth Rocha. Não li nenhum ainda, mas vou ler. Tá vendo? Tem leitor potencial ainda. E você, que livro você leu? Eu li Marcelo Marmelo Martelo e eu acho muito legal esse livro. Fantástico. Nem forcei, Ruth. Eu li o livro Marcelo Marmelo Martelo também.
Não? Você. E você? Tá conhecendo? Mesmo também. Marcelo, Marmelo, Martelo. Muito bem. Então, ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos bater palmas para Ruth Rocha? Inaugurando mais uma biblioteca, Ruth. Mais uma biblioteca. Muito obrigado pela presença de todos. Aí, ó. Pronto, agora vai começar. Tá bom. Esse é meu parceiro do livro Rubem, o Semeador. Ele é o Rubem. Ah. E ele fez a ilustração do livro e é maravilhosa, linda. E eu gosto muito desse livro. Que bom. Ruth, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Ah, desculpe, eu só queria agradecer aqui a Elaine e o Fabiano, que estavam aqui com a gente, interpretando Libras, né, que é a língua brasileira dos sinais. Palmas para eles também. Né?